Olá, boa noite, como vai? Tudo bem? Eu sou Renato Alves e hoje nós vamos responder 4 perguntas dos inscritos. Eu e o meu amigo, meu pet, Vicente. O Vicente, ele fica contrariado, abismado com algumas coisas, então ele grita toda vez que eu não posso gritar, né? Porque como eu já falei na semana passada, eu estou me recuperando de um resfriado forte e hoje é o primeiro dia de gravação. Nós vamos gravar 5 episódios aqui hoje. Um deles é o do Alex, que já foi gravado. Eu tenho mais 3. Então vamos lá, depois da vinheta nós começamos. Então, sabe, vou contar uma coisa pra vocês, algo diferente que eu fiz nesses dias que eu fiquei em casa. Eu estudei a semana inteira como fazer croissant, porque eu acho que a massa folhada e o croissant é a coisa mais difícil que existe na culinária. É um processo de 2 dias para você fazer o croissant. Então eu estudei, assisti vários vídeos, comprei os termômetros, termômetro de massa, termômetro do forno, tal, e fiz os croissants. Você vai ver umas fotos aí. Eu cometi 2 erros. Então, essa primeira vez, eles não saíram como aqueles croissants franceses, como eu assisti no vídeo, porque a temperatura do forno, na hora que eles estavam crescendo, estava mais que 27 graus. Estava por volta de 31 graus, então assim, ele derreteu a manteiga entre as camadas. E aí ele ficou aquele croissant um pouquinho mais murcho assim. Então essa é uma coisa que eu preciso corrigir. Outra coisa que eu preciso corrigir, que é um erro que eu cometi, eu não ativei o fermento. Eu coloquei o fermento direto na massa e já comecei a bater. O que eu acho que deve ter causado alguma diferença. A manteiga que eu usei é uma manteiga de alta qualidade, a manteiga mais que 14% de gordura e a farinha 11% de proteína. Mas, assim como a pavlova, que eu fiz também, que eu demorei umas 5 vezes para acertar, o croissant vai ser a mesma coisa. Então, eu pretendo toda sexta-feira começar o processo do croissant, ou no sábado começar o processo do croissant e assar eles no domingo para comer de café da manhã. Então vamos lá, nessa minha aventura de aperfeiçoar ou de masterizar o croissant feito em casa. Eu chego lá, você vai ver, fico obcecado assim, eu demorei 1 ano para me arriscar a primeira vez. Porque você sabe, né, a primeira vez não vai dar certo. Mas pode vir, o Ricardo vai trazer meu chá. Né? Porque, sabe por quê? Não é que assim, eles vêm trazer as coisas para mim. Eu tô gravando desse lado aqui e do outro lado só que tem micro-ondas. Então, para ele esquentar a água e trazer para mim. Muito obrigado. Aqui, e eu vou falar para vocês também um pouquinho dessa xícara. Nossa, tá pelando. Obrigado, viu, Ricardo? Olha só que linda essa xícara. Essa xícara, quem me deu foi a Fernanda e o Alexandre do Texas. Eles mandaram fazer tanto aqui onde você segura, como a borda que é banhado a ouro mesmo. E tem a foto do Dexter, da Elsa e da Annabelle. Esse é um negócio que eu vou guardar comigo para sempre. Inclusive, quando eles me deram e eu vi as fotos dele assim, meu olho já encheu d'água, já quase que eu chorei lá. Mas vamos lá responder as perguntas dos inscritos. Primeira pergunta sem identificação, mas muito obrigado de você ter perguntado. A primeira pergunta diz assim: Renato, percebi que você tem um gosto muito equilibrado e gostaria de saber a sua opinião. O que você acha das casas split level? Muito obrigado da sua pergunta. Vamos primeiro dizer para as pessoas o que são as casas split level. E também tem o split floor plan. Split floor plan. Split, é difícil falar, né? Split floor plan. Split floor plan é
aquela planta dividida, onde Eu sei, a minha língua tá travada hoje, Vicente. Então vamos lá. O split level é diferente do split floor plan. O split level é assim: você chega na casa, às vezes o hall e a sala é num nível, depois desce uns degraus, tem a cozinha no outro nível, depois desce uns degraus, tem os quartos. Ou às vezes você entra, você já sobe um pedacinho, é a sala, a cozinha, daí você sobe para cá mais uns 4 degraus, é um outro, é a suíte principal e outro, e daí depois desce um pouquinho e tem. Então assim, são vários níveis, mais que 2. Não é uma casa de 2 andares, tá? Não é uma casa de 2 andares, é uma casa onde as áreas comuns estão num nível, as áreas dos quartos estão num nível, depois tem mais um outro nível. Pode ser 2 níveis ou pode ser 3 níveis, nunca mais do que 3 níveis. E aqui em Orlando é mais difícil de ver. Eu vi muitas casas assim lá em New Jersey. Quando nós fomos num casamento em New Jersey, eu e o meu ex-marido, nós ficamos numa casa da prima dele, que era um split level. A casa dela tinha 4 níveis. Então, quando você entrava, tinha a sala e a cozinha. Depois subia um pouquinho, tinha a suíte principal e o corredor dos quartos. Aí você voltando para cá, descia um pouquinho, tinha garagem, sala, lavanderia, escritório e tal. Depois você descia uma escada, tinha o basement, ou seja, o porão, onde lá no porão tinha uma sala de TV e umas outras coisas assim. Vou contar uma coisa para vocês. Quando você vai hospedar uma pessoa, você tem que primeiro ter o espaço para hospedar essa pessoa. A não ser que você não tenha e que você diga para a pessoa: olha, eu não tenho espaço para te hospedar, você vai ficar dormindo no sofá da sala, tudo bem? Se a pessoa disser tudo bem, tudo bem. Agora você não pode chegar e falar assim: não, pode vir, eu tenho uma casa de 4 quartos. Com a prima desse meu ex-marido, ela falou: olha, nós temos uma casa de 4 quartos, pode vir, você vai ficar aqui e tal. Quando nós chegamos lá, ela nos colocou no porão, gelado, com um aquecedorzinho assim que ficava um barulho, mas mesmo assim não aquecia. Pior, quando chegou lá tinha um sofá para dormir e um colchão de ar. Só que o colchão de ar estava furado. Ela não olhou se o colchão de ar funcionava. Só fomos descobrir que o colchão estava furado na hora que nós fomos dormir. Então o que aconteceu? Ela pegou um monte de cobertor, enfiou no chão e falou: um vai ter que dormir aqui. E o outro dormiu no sofá. E cada quarto da casa dela dormia uma criança. Tinham 3, mais o quarto dela. Então assim, ela podia ter colocado uma criança para dormir com uma outra e aí ter dado um quarto para nós. Mas nós ficamos muito mal hospedados. Além do que, a roupa de cama que ela deu para que nós fizéssemos a nossa cama lá estava suja, né? Então assim, como é que você hospeda uma pessoa desse jeito? Até o meu ex-marido ficou abismado, porque ele disse: quando ela veio à minha casa, eu dei o meu quarto para ela e a minha cama para ela, que era uma suíte, e ela ficou muito bem hospedada. Como é que ela nos recebe e nos deixa num lugar assim? Porque assim, eu era novo dos Estados Unidos, era a primeira vez que eu conhecia a família dele, mas hoje, numa situação dessa, eu teria falado assim: olha, muito obrigado, me desculpe, mas eu vou para um hotel. Porque também naquela época eu não tinha dinheiro, né? Mas daria para nós termos pago um hotel, mas eu não quis fazer uma desfeita, porém assim, a gente devia ter feito isso, devia ter ido para um hotel. Então, lá em New Jersey, e depois visitando os parentes dele, quase todas as casas eram assim. Aqui na Flórida é mais difícil, tá? Inclusive, você verá
no canal uma casa que nós filmamos no lago que tem vários níveis assim, mas ela não é um split floor plan, ela tem um andar para cima, um andar para baixo, um andar para baixo, tá bom? Mas é mais ou menos isso. Agora, o que eu acho sobre isso? O que eu acho disso? Eu acho que quando você é novo e as suas crianças, você tem crianças já um pouco maiores e os seus cachorros e os seus pets também são novos, não tem problema nenhum. Agora, quando você tem uma certa idade, ou se você tem pessoas na família que são de mais idades, tem um pai morando com você, tem uma mãe morando com você, tem uma avó morando com você, seus cachorros são idosos, 13, 14, 15, 16 anos, para subir e descer esses degraus é um problema. É um problema. E com bebês também é muito perigoso. Então, eu preferiria ou uma casa de 2 andares, ou mesmo uma casa térrea. Eu acho que a melhor das opções é realmente a casa térrea, tá bom? Obrigado. Pergunta número 2. Renato, gostaria que você comentasse sobre a infraestrutura de água e esgoto tratada nos Estados Unidos em relação às moradias e como isso contribui para a saúde da população em geral. Digo isso porque no Brasil ainda temos muitas doenças relacionadas à falta de saneamento básico. Aproveitando o gancho, existem também médicos de família aí voltados para o atendimento da comunidade de baixa renda? E como o país tem lidado com a questão de abuso de analgésicos como o fentanil? Nossa, são 3 perguntas, hein, Ana? Tá bom, vou te dar um break aqui. Vou responder 3 perguntas em uma. Vamos lá, deixa eu molhar minha garganta. Como que é o tratamento da água? Olha, você vê em muitos filmes e séries e até canais do YouTube onde designers mostram o interior das casas, tá? Você vê eles abrindo a torneira, pegando um copo de água e bebendo. A água é tratada, né? A água é tratada, mesmo porque nós vivemos no país dos processos. Se alguém pegar uma doença porque bebeu uma água com problema, vai dar milhões de dólares em indenização para a pessoa que foi vítima disto. Então, o americano ele processa e aqueles que podem ser processados tomam todos os cuidados para que isso não aconteça, porque pode realmente quebrar uma empresa. Então, pelo que eu sei e pelo que nós vemos, a água da torneira ela é tratada e as pessoas usam essa água. Você bebe água da torneira, Renato? Eu não bebo água da torneira. Por quê? Porque geralmente, na minha casa não. Na minha casa nós temos um sistema de aquecimento que é aquele de passagem. Não é aquele boiler. Casas que tem aquele boiler muito antigo, quando a gente abre embaixo assim para esvaziar o boiler, para trocar por um novo, sai uma água podre dali. Então eu já acho que aquilo lá mesmo é só para você tomar banho e às vezes usa para comida, mas como você ferve, você, se tiver alguma bactéria, alguma coisa, aquilo ali esteriliza. Mas eu bebo água da geladeira, porque quando a água sai da torneira, ela passa pelo filtro da geladeira. Aí a água da geladeira, além da água ser tratada pela companhia de água, ela ainda passa pelo filtro da geladeira. E quando o filtro ficou velho, a geladeira apita dizendo para você trocar o filtro. Então eu tomo água assim. Eu adoro a água de filtro de barro, só que aqui é quase impossível achar filtro de barro e eu não tenho um na minha casa não. E eu acho que as doenças, para falar a verdade, Ana, elas são mais causadas, eu não sei quanto a água que usa das torneiras, etc. Mas eu acho que é mais causado por causa do esgoto, né? Esgoto a céu aberto, esgoto que corre na calçada, essas coisas aí. Aqui na Flórida é muito comum em alguns lugares, por exemplo, o Windermere, a água, o esgoto ser um esgoto de fossa, né? Porque não é todo lugar que tem esgoto encanado. E em Ocala, tanto a água como o esgoto, a água de poço
e o esgoto é de fossa. Quando eles instalam um aparelho para pegar a água do lençol freático, existe já um filtro de tratamento dessa água antes dessa água ir para casa. Mas eu não confiaria nisso, eu ainda filtraria a água para tomar, tá certo? Agora, também aqui a água da Flórida, ela mancha tudo, né? Ela mancha tudo. Então, eu já fui até corrigido aqui no canal que não é cálcio, é uma outra coisa tal. Então, seja lá o que for. Hoje existe um sistema de filtro de água que é instalado na garagem que custa mais ou menos uns 6 ou 7 mil, que melhora essa água para quem tem cabelo, né? Porque eu não tenho. Então, quem tem cabelo diz que o cabelo fica muito melhor se tiver esse sistema de filtro, mas é uma coisa que a pessoa tem que colocar na casa dela, porque não é colocado em todas as casas, não. A sua segunda pergunta é: existem médicos de família voltados para o atendimento à comunidade de baixa renda? Sim. Não só médicos, existem clínicas que atendem pessoas que não têm plano de saúde, muito mais barato. Você tem que provar que você precisa daquilo. Você tem que levar uma cópia do imposto de renda ou um comprovante de salário que mostra quanto você ganha por mês. Uma vez que você se qualifica, você pode fazer um exame pagando $20, ou alguns exames são até de graça. Agora, se a pessoa ficar doente mesmo, muito doente, ela não tiver plano de saúde, ela vai para o hospital e no hospital ela é tratada até o fim. Quando o hospital vê que a pessoa não tem a possibilidade, ele perdoa a dívida com a pessoa, mas o Estado ou algumas ONGs ou algumas entidades cobrem este valor que ficou devendo pelo tratamento, tá certo? Mas assim, dificilmente alguém fica sem tratamento médico aqui nesse país, pelo que eu vejo. Eu conheço muitos brasileiros que não têm condições de ter um plano de saúde ou de usar um hospital, e eles usam essas clínicas direto e são muito bem tratados e falam muito bem delas, tá? E a terceira parte da sua pergunta, a sua terceira pergunta: como o país tem lidado com a questão do abuso de analgésicos como o fentanil? Olha, Ana, aqui nos Estados Unidos, acho que no Brasil está se tornando assim também. Tudo precisa de receita, né? Qualquer coisa que você vá na farmácia e pegue da prateleira, é lógico que se você tomar um tubo inteiro, você morre. Se você tomar um tubo inteiro de Tilenol, você provavelmente vai morrer. Mas quase tudo que você pega lá não é uma coisa forte como essa que você falou. O resto todo, e por exemplo, se você vai a um médico hoje e você pede algum analgésico que os ingredientes talvez venham do ópio ou alguma coisa mais forte assim, eles se negam a prescrever para você. É só em último caso, ou você só consegue mesmo no hospital. Houve uma época em que os médicos prescreviam muito, as pessoas ficaram viciadas e começou a haver um mercado negro de receita, mas muitos médicos foram presos, muitos médicos perderam a licença, então hoje existe um medo terrível. Até remédio para dormir, se você for um médico, ele te dá um vidro para 1 ano. Você vai de novo, depois de 6 meses, você pede, ele vê que você já pegou, ele não te dá de novo. Entendeu? Então, assim, e as pessoas tomam qualquer coisa PM para dormir, ou até mesmo um antialérgico que você toma e se sente sonolento. Mas esses remédios fortes só mesmo com receitas médicas. Até, por exemplo, se você precisar de antibióticos, por exemplo, você está com uma infecção na unha do pé, já passou creme, já passou isso, já passou aquilo ali, não cura. Você tem que marcar uma consulta com o médico. Às vezes a consulta do médico é 60 dias, é 90 dias, é 1 mês, e você está sofrendo com aquilo. Então você vai numa clínica de rua, né, com o seu plano de saúde, ele te atende ali na hora. Quando o médico for te dar um antibiótico, ele manda a receita eletronicamente para a farmácia
que você usa. Quando você chega lá na farmácia, a receita eletrônica foi lá, não é um negócio escrito no papel que você vai lá. Já está lá com o seu nome e você só pega com a sua identidade. Quando você pega esse tubo de antibióticos, tem 3 comprimidos dentro, que é o período que ele falou que é para você usar. Você tomou esses 3, acabou. Você precisa de novo, você tem que fazer outra consulta. Não é como no Brasil que você compra uma caixa, toma metade, aquela caixa fica lá e depois quando você achar que você precisa de novo, você vai lá e toma. Então, quando você tomou esse antibiótico, 3 dias acabou, você precisa de mais, você tem que fazer uma outra consulta e pegar outro. A não ser que alguém traga uma caixa de antibiótico do Brasil e se você tiver a necessidade, você toma, mas teria que ir no médico para tomar, né? Pode tomar assim sem prescrição, tá bom? Não recomendo. Pergunta número 3. Renato, qual é a sua abordagem para combinar móveis antigos ou de herança com peças modernas dentro de um projeto clássico? Heloísa Pires. Olha só, Heloísa. Muito obrigado. Heloísa, você tem que perceber qual vai ser o estilo do projeto em primeiro lugar. Por exemplo, essa casa vai ser toda moderna? Essa casa vai ser toda clássica? Essa casa vai ser farmhouse? Vai ser industrial? Então, dentro desses estilos, existem peças antigas. Mesmo na arquitetura moderna, existem cadeiras que foram projetadas 50, 60 anos atrás, clássicas. Então, por exemplo, o cliente tem uma peça lá, ele tem uma cômoda antiga, né? Não necessariamente você precisa colocar essa cômoda no quarto. Ela pode servir de aparador, ela pode servir de uma peça na sala. Então, assim, você tem que ver a peça, identificar qual é o estilo dessa peça, identificar qual é o estilo de decoração que a pessoa quer e aí você pode colocar sem medo. Só tem que tomar cuidado para não colocar tudo demais que fica um carnaval. Vou te dar um exemplo. Você tem 8 peças antigas que ele quer acrescentar no design dele. Ele quer um design super moderno. Então coloca essas peças longe uma das outras. Uma num quarto, outra numa sala, outra num outro. Se você colocar todas elas um do lado da outra, vai ficar parecendo que é um brechó, entendeu? Uma loja de antiguidades que está com essas coisas à venda. Então, incorpora um elemento, tá? Na casa da Mariane, a gente pegou aqueles espelhos antigos, colocou um na sala de jantar, colocou um na sala de estar. E a mobília era bem contemporânea, tá certo? Lá na sala da família, da casa dela, nós pegamos um quadro antigo, né? No quarto da vovó lá, nós pegamos um espelho antigo. Então, assim, uma coisa ou outra fica bom, fica bonito e fica mais contemporâneo, atemporal. Se você fizer um ambiente todo de coisas de antiguidades, ele vai ficar parecendo uma casa da vovó antiga. É errado? Não necessariamente. Se a pessoa quer aquilo, a casa é dela, o dinheiro é dela, ela faz o que ela quiser, né? Se a pessoa quiser que a casa dela fique parecendo uma clínica, ela quer fazer tudo de LED e ripado e não sei o que, e faz, a casa é dela, ela gosta, né? A pessoa tem que fazer o que ela gostar, né? Só não faz para impressionar os outros ou porque é a moda, porque daí você se arrepende, faz o que você gosta, descobre o que você gosta, tá bom? Então vamos agora na última pergunta. Renato, comecei a acompanhar seus conteúdos e achei muito relevante a forma como você fala sobre a vida fora. Muito obrigado. Muitas pessoas que conheço nos Estados Unidos comentam que o dinheiro entra, rende melhor, mas a mente fica dividida entre os dois países. Você sente isso também? Neto Ferreira. Olha, Neto, que pergunta boa, viu? Eu lembro que a primeira vez que eu fui para a França,
e nós fomos num evento, num casamento do meu amigo, que eu estava na casa dele, e ele era brasileiro, filho de brasileiro e italiano, e ele tinha amigos franceses, então nós fomos passar uma semana na França. E nesse casamento eu encontrei uma família brasileira, e eu perguntei para eles, e eles falaram assim: eu adoro o Brasil, eu amo o Brasil, tal, mas saber que você vai no mercado e não pode comprar isso, ou não pode comprar aquilo porque é caro e você não tem o dinheiro, é muito ruim. Aqui o que a gente ganha, não tem nada no supermercado que a gente não possa comprar. Inclusive coisas de primeira necessidade. Ele comentou que a bebê dele precisava de um leite especial no Brasil, que custava uma fortuna, e eles tinham que pedir dinheiro emprestado para a família para poder comprar esse tal desse leite, e que lá não, esse leite custava quase o preço que custam os outros leites e etc e tal. Então, eu entendo o que você fala. O dinheiro aqui rende mais, é inegável. Mas o quilo da carne custa R$80. Custa R$80 se você estiver pagando e tendo que fazer conversão. Se o teu dinheiro está no Brasil e você tem que comprar dólar para depois comprar a carne. Agora, se você ganha em dólar, ele custa 12, 10, 9, 7 dólares. Entendeu? Se você ganha dólar, então, se você ganha um salário mínimo aqui, que é quase $2.000, você vai no supermercado e você compra tudo que você quiser. Então, assim, o dinheiro rende. A conta de luz é 10 vezes mais barata do que no Brasil. Mas assim, você tem que ganhar em dólar e pagar em dólar. Né? Não é assim, convertendo, você paga $300 de conta de luz, isso dá R$1.600. Aqui uma conta de luz não é R$1.600, mas eu não pago em real. Por isso você não pode converter. Eu ganho em dólar e eu pago em dólar. Quando que uma casa no Brasil que fica com ar-condicionado, aquecedor, motor de piscina, lava-louça, lava-roupa, secadora de roupa, micro-ondas, luz para todo lado, televisão para todo lado e ar-condicionado ligado 24 horas por dia, vai ter uma conta de R$250? Nunca, 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 nunca. Aqui é o que eu pago. Se você não converter, eu ganho em dólar, eu pago em dólar. A minha conta do mês passado veio $250, com tudo isso ligado. Entendeu? Então, assim, a energia é mais barata. O conforto é mais acessível para a população. Eu já visitei 18 países. Eu não vi nesses 18 países uma classe média que vive tão confortavelmente como a classe média americana. Mesmo o pobre aqui nos Estados Unidos tem ar-condicionado, tem secadora de roupa, tem carro automático, tem lava-louça, porque são coisas de primeira necessidade. E como existem muitas empresas e muita concorrência, o preço é mais baixo. O preço do carro é mais baixo. O preço de tudo, comparado ao que você ganha, é mais. Então, assim, o dinheiro rende. E aí você falou, a mente fica dividida entre os dois países. A mente fica dividida entre os dois países. Então, eu acho que o que você deve estar dizendo é o seguinte: a pessoa está aqui, ela está trabalhando, aqui tem segurança, aqui tem limpeza, tem educação, ela ganha, ela mora confortavelmente, ela não passa frio dentro de casa, ela não passa calor dentro de casa, ela não tem que estender a roupa, depois ela tem que passar toda a roupa, ela pode comprar o sabão, ela pode comprar o amaciante, sobra, ela pode comprar comida pronta, ela pode ir no restaurante, mas ela sente saudades do Brasil. A mente dela fica dividida. Por quê? Porque provavelmente a família dela tá lá, os amigos dela tá lá, e ela está aqui e ainda não tem a família aqui. Então, assim, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Então, eu acho que, no meu caso, tá? Eu não posso falar por todas as pessoas, mas eu vou dizer que no meu caso, eu sinto saudades do Brasil,
mas eu sinto saudades de uma época que não existe mais. Eu sinto saudades da minha infância e da minha adolescência, mas nada daquilo existe mais. Os amigos que eu tinha não tenho mais, ou eles já casaram, já mudaram, e nem são mais meus amigos. Eu tenho saudade do interior, de brincar na rua, tal, que hoje também essa época não volta mais, né? Nós crescemos, nós fomos para frente e tal, não volta mais. Então é disso que eu tenho saudade. Eu tenho meu pai lá, eu tenho saudades dele, e eu vou tentar ir para o Brasil esse ano para visitá-lo. Mas a minha mãe já faleceu, eu tenho minha tia, tenho meus primos, que eu gosto muito deles e eu tenho vontade de vê-los, mas a gente sempre se fala. Então hoje, diferentemente de antigamente, hoje as pessoas podem falar por vídeo, elas podem falar até todos os dias. Antigamente a gente tinha que comprar um cartão telefônico e ir na telefônica para fazer uma ligação para o Brasil. Hoje você liga o WhatsApp e você fala por vídeo sem pagar nada, você paga só a taxa da sua internet. Ou você pega a internet de um Starbucks ou de um restaurante ou de qualquer lugar que você tiver. Então eu acho que isso aproxima mais e quebra um pouco essa saudade. Mas se a pessoa é muito ligada àquele estilo de vida dela, então lá no Brasil eu tive um cliente que ele veio e ele voltou, porque ele tinha uma turma já de muitos anos que eles faziam atividades semanais por muitos, assim, 8, 10 anos juntos. E ele chegou aqui, ele não tinha isso. E ele sentiu muita falta disso e ele começou a ficar infeliz aqui. E ele voltou. Uma outra coisa que você não comentou, mas eu gostaria de comentar também, é o seguinte. Quando você é imigrante, você está aqui, a sua casa é aqui. Mas ao mesmo tempo você sente que não é a sua casa. Por exemplo, eu entro na minha casa, a minha casa é a minha casa. É a minha casa. Tá? Mas quando eu tô na rua, eu tô no país dos outros. Né? Ao mesmo tempo, quando eu vou no Brasil, eu vejo tanta coisa ruim, eu vejo tanto animal na rua, eu vejo tanta sujeira, calçada quebrada, as pessoas com medo, as pessoas falando pra mim, não atende o telefone na rua, tal, não sei o que daí isso que me pertence eu não quero mais pra minha vida, eu não quero mais viver desse jeito. E você está aqui e você tem essa sensação de que isso é deles. Você é convidado, você até se tornou um cidadão americano como eu. Eu tenho cidadania americana, eu sou um cidadão americano. Mas assim, em pequenas coisas, quando você assiste um seriado e eles fazem uma piada que você não entende, eles fazem referência a um negócio que você não viu quando você era criança, e todos eles riem e você não, você percebe que você é forasteiro, você é de fora. Você não, entendeu? Não é 100% teu isso aqui. Então tem sempre esse sentimento. E a pessoa tem que ficar onde ela se sente melhor, né? Eu, quando vou para a Europa, eu sinto como que eu cheguei em casa. Quando eu vou para França, para Itália, para Espanha, parece que eu estou em casa, parece que eu cheguei em casa. Por quê? Porque meus avós são de lá. Então, assim, por gerações e gerações e gerações, o DNA deles e o corpo, o DNA ele interagem com o meio ambiente, né? Então as pessoas acabam nascendo com as mesmas características e essas coisas. Então, assim, eu chego lá, eu sinto que eu estou em casa, mas eu vejo que a vida lá é um perrengue, né? É um perrengue. Eu passei um mês na França, eu nunca passei tantas noites em claro porque eu não conseguia dormir de calor como naquela vez. Naquele ano, 2003, 600 pessoas idosas morreram na França por causa do calor, por causa da onda de calor. Aqui nos Estados Unidos elas morrem de outra coisa, né? Morrem de obesidade, morrem de diabetes, de um monte de outras coisas, mas de calor ninguém morre, né? E de frio também é muito difícil alguém morrer, porque em todas as casas tem aquecimento. Na Europa eles são ótimos com a questão do aquecimento, né? Todos os lugares são aquecidos. Mas você tem que realmente perguntar, se você vai no verão, você tem que perguntar se aquele Airbnb que você vai tem ar-condicionado
ou se aquele hotel que você vai tem ar-condicionado. Senão, assim, é um calor, é muito quente, você não consegue dormir. As coisas lá são caras. A conta de água é caríssima. A conta de luz é caríssima. Não tem lugar para estacionar. Manter um carro na Europa é caro. Então, assim, não tem espaço, né? Não tem espaço para você pôr seu carro. Você vai pagar estacionamento, é caro. Tem cidades que o carro não pode andar lá no centro. Então, assim, tem perrengue. Tem perrengue. Então, eu tinha o sonho de me aposentar na Europa e ficar vivendo na Europa. Tá? Então, assim, eu quando me aposentar, vou lá, passo uns tempos. Né? A primavera, o outono e o inverno. O verão, eu volto para cá. Eu volto para cá porque realmente é uma coisa que eu sou muito sensível, é o calor. Eu sou mais sensível ao calor do que ao frio. Eu aguento o frio bem. O calor me derruba. Tá bom? Por hoje é só. 4 perguntas, sendo que uma dividi em 3, então quase 6 perguntas. Tá bom? Eu vejo vocês na quinta-feira, às 18 horas do Brasil. Eu espero que você tenha tido um ótimo final de semana. Tenha uma boa noite de descanso. Vai dormir cedo. Levanta amanhã revigorado. Vai para o seu trabalho. Dá o melhor de si. E trabalhe e tenha uma semana muito produtiva. Tá certo? Nós nos encontramos na quinta-feira, às 18 horas. E agora eu vou deixar vocês com os anúncios dos nossos patrocinadores aqui do canal, que estão ajudando a pagar esse canal para que esse canal continue, porque ele não é barato, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau! Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.